Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre 3 lugares mencionados no Antigo Testamento e no final do episódio darei a resposta à pergunta 834. Simples expressões, especialmente palavras que identificam pessoas, lugares ou acontecimentos históricos, ganham significado especial no contexto da história e do conhecimento cultural de qualquer povo. Muitas palavras evocam uma reação emocional que vai muito além do sentido da palavra em si. No contexto da história brasileira, por exemplo, palavras como tiradentes, canudos ou farrapos representam ideias maiores do que os locais ou personagens que identificam. Na história mais recente, poucos conseguem ouvir palavras como Sena ou Santa Maria, sem pensar em tragédias que nunca serão apagadas da memória do povo brasileiro. E quando se pensa no cenário internacional, termos como Waterloo, Pearl Harbor e World Trade Center ou Torres Gêmeas são palavras carregadas de significado. Quando alguém emprega termos como esses em um comentário, poema ou letra de música, comunica muito mais do que o mero sentido das palavras. Sabe que não é diferente quando lemos as Escrituras? Os autores dos livros da Bíblia usaram palavras, nomes de pessoas e lugares ou citações de acontecimentos históricos para comunicar muito mais do que se passa nas palavras em si. Para ilustrar o ponto e incentivar você a tomar tempo para entender termos desconhecidos, vamos considerar um versículo de palavras faladas por Deus 750 anos antes de Cristo. Em Amós 5, versículo 5, ele disse: Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativo, e Betel será desfeita em nada. 3 locais foram mencionados aqui, para comunicar uma mensagem importante e forte para a nação de Israel durante o reinado próspero de Jeroboão II. Esse povo estava caminhando para o castigo divino. Betel significa casa de Deus. Foi um local de significado especial para os servos de Deus desde a época dos patriarcas. Abraão parou nesse local, conhecido anteriormente como Luz, quando chegou à terra de Canaã. Fez um altar para adorar a Deus perto de Betel. Isso em Gênesis 12. Ganhou significado maior por causa das visitas feitas por Jacó, o pai da nação israelita. Ele teve encontros com Deus nesse local, na saída da terra. E depois de voltar, 20 anos mais tarde, também ele teve outro encontro com Deus em Betel. Uns 700 anos depois de Jacó, Jeroboão, filho de Nebate, manchou para sempre o nome dessa cidade. O lugar conhecido como Casa de Deus se tornou a sede da idolatria da nação rebelde. 1 Reis, capítulo 12. Oséias, contemporâneo de Amós, chamava a cidade de Bet-Aven, em Oséias capítulos 4, 5 e 10. Ao invés de ser a casa de Deus, Betel passou a ser a casa da vaidade, a casa do nada, Bet-Aven. Agora vamos falar sobre Gilgal. Gilgal foi um lugar no Vale do Rio Jordão que representava alianças especiais entre Deus e seu povo escolhido, o povo de Israel. Foi o lugar do primeiro acampamento dos israelitas, depois de atravessarem o Rio Jordão, onde Deus tirou a vergonha da sua escravidão e impureza no Egito, e onde comemoraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Seu significado literal é roda ou rolar para longe, nome dado quando Deus removeu ou rolou para longe de Israel a vergonha do Egito, conforme Josué 5, versículo 9. Gilgal foi um dos lugares que Samuel e Saul governavam Israel. 1 Samuel 7, 13 e 15.
E como aconteceu com Betel? O significado de Gilgal foi corrompido por causa da persistência de Israel na idolatria. Passou a ser conhecido como local dedicado à idolatria, como observamos nos profetas Amós e Oséias. Berseba, o terceiro lugar nessa lista de 3, ficava no extremo sul do território de Israel, ou território de Judá, depois da divisão do reino. A palavra significa o poço de Sete, ou talvez o poço do juramento, por ser local onde Abraão fez um juramento e aliança de paz com Abimeleque. Outros descendentes de Abraão moraram no mesmo lugar. Mas a habitação de Abraão, o maior exemplo de fé do Antigo Testamento, se tornou também lugar de idolatria. Com estas 3 palavras em Amós 5, versículo 5, Deus apresenta para Israel uma escolha importante. Ele diz para não buscar esses lugares e sua idolatria, pois devem buscar a Deus para viver. No versículo antes, ele disse: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. E no versículo depois, ele frisa novamente a escolha certa: buscai ao Senhor e vivei. Nos dias de hoje, Betel, Gilgal e Berseba podem representar todo tipo de idolatria, religião falsa, materialismo, imoralidade, injustiça. E o apelo de Deus continua sendo o mesmo, de não buscar esses lugares, de rejeitar essas coisas vãs, e como ele disse em Amós, buscai-me e vivei. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 834. Qual era o nome do homem possesso por muitos demônios na região dos Gerazenos? Alternativas: A. Bartimeu, B. Legião, C. Lázaro ou D. Zaqueu. A resposta certa, alternativa B, Legião. Diz em Marcos 5, versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Pergunta 835. Verdadeiro ou falso? Paulo instruiu os servos a obedecerem em tudo a seus senhores terrenos, não apenas quando vigiados, mas com sinceridade de coração. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Lugares como Betel, Gilgal e Berseba têm sentidos importantes nas Escrituras. Mas a lição principal para nós é de fugir de toda forma de idolatria e buscar o Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.